Olá! Estamos aqui em mais um programa Caldeirão de Bruxa com a Aline Lima na Rádio Carmen Romani. E hoje falaremos dos alfabetos místicos. Na magia é muito comum encontrarmos o uso de diferentes alfabetos. Esses alfabetos eles são utilizados em inscrições, chaves, invocações, rituais, velas, traços riscados, enfim. E tem o objetivo de trazer uma energia específica ou potencializar algo que está diretamente, claro, relacionado ao que foi escrito. E a escolha de uso de cada um desses alfabetos, eu vou falar de alguns deles, varia de acordo com a necessidade ou ainda da linha de atuação daquele que vai praticar aquela magia. Então, seja uma escolha ou uma participação de uma linha filosófica ou religiosa, dependendo do trabalho ou da magia que será ali realizada, o alfabeto é selecionado. E a gente vai começar falando de uma escrita chamada escrita celestial. Ela é considerada um alfabeto hebraico muito antigo, que foi usado pelos hebreus antes do período de exílio na Babilônia, formada por 22 consoantes e escrito da direita para a esquerda. O seu nome, escrita celestial, deriva da tradição de que seus caracteres foram vistos pelos antigos sacerdotes hebreus entre os astros do céu. Então, escrita celestial, quem tiver curiosidade, procura na internet escrita celestial e vai ver como são esses caracteres. Nós temos também o alfabeto dos magos, que ao contrário da escrita celestial é uma variação, tá certo? Mais moderna do hebraico quadrado. Esse alfabeto foi muito utilizado em diversos grimórios, principalmente pelos alquimistas, que faziam isso para tentar manter ocultas suas fórmulas e suas anotações. Para quê? Para os olhos dos leigos, né? Ou seja, para aqueles que não fossem seguidores da alquimia. E a gente tem também um alfabeto que eu gosto muito, que é o alfabeto tebano. Ele também é conhecido como alfabeto Teban ou ainda alfabeto das bruxas. E esse alfabeto ele foi muito popular e utilizado nas décadas de 1960 e 1970. A primeira notícia oficial, vamos dizer assim, que se tem deste alfabeto, do alfabeto Teban, está nos livros de Cornélio Agripa, em 1521, mas acredita-se que ele seja ainda mais antigo que isso. A origem das suas letras, dos seus símbolos, é misteriosa, nós não temos essa informação, não existe aí nenhum registro sobre a origem dessas letras. E esse nunca chegou a ser um alfabeto utilizado com muita frequência em alguns meios ocultistas. Porém, ele voltou a ser muito conhecido e utilizado após aí Gerard Gardner, quando nós tivemos aí o início do movimento Wicca. E daí que veio então esse alfabeto também conhecido como o alfabeto das bruxas. Nós temos o alfabeto hebraico, também conhecido como o alfabeto cabalístico, e que é o mais utilizado e conhecido aí nos meios ocultistas, sendo grande parte dos outros alfabetos uma derivação do alfabeto hebraico. Segundo a Cabala, as 22 letras do alfabeto hebraico estão associadas às 12 sefirotes, tá certo? Ou seja, o fluxo de energia ali da Cabala, e que estas letras então formam a matéria-prima que Deus usou para criar o universo. Cada uma dessas 22 letras representa um significado específico e também para cada uma dessas letras é atribuído um valor numérico.
E quando elas se juntam em diversas e diferentes combinações, se vai montando uma equação numérica de diferentes significados e conceitos relacionados aí à natureza e à própria história de cada indivíduo. Daí é o que nós temos da numerologia cabalística, tá certo? Que usa então esses valores atribuídos a cada uma das letras deste alfabeto hebraico. Um outro alfabeto legal da gente mencionar aqui é o alfabeto enoquiano. Ele representa a linguagem angélica que foi transmitida a John Dee e a Edward Kelly no século XVI, se utilizando de uma coleção de cristais e pedras que Kelly se comunicou com formas aí de inteligência angelical, tá certo? Vamos dizer assim. E enquanto Kelly se comunicava, Edward Kelly se comunicava aí com essas inteligências angelicais, o John Dee fazia aí as anotações, os experimentos e os procedimentos aí de cada uma dessas sessões, desses contatos feitos. Cada palavra do alfabeto enoquiano apresenta sua correspondência planetária, elemental e nos arcanos maiores do tarô. E a utilização desse sistema mágico, desse alfabeto enoquiano, para poder utilizá-lo é imprescindível que se conheça a correta pronúncia de suas letras, portanto dos nomes e fórmulas criadas com este alfabeto. Vamos falar agora então do alfabeto Futark, que é aí também conhecido como o alfabeto rúnico. É um dos mais antigos alfabetos místicos que temos aí registro, muito utilizado pelos nórdicos e que é até hoje usado, como oráculo. A origem desse alfabeto, ele tem uma origem escandinava e germânica e trata-se de um dos oráculos mais antigos do mundo, datados aí de 1300 a.C. aproximadamente. Antes de aprender os caracteres romanos, os antepassados conheciam os signos chamados glifos, que compunham a escrita alfabética Futark, do qual originou as runas. Temos também o alfabeto Ogham, ou Ogham, também chamado de alfabeto druídico sagrado, e que era o alfabeto aí mais utilizado pelos celtas. Os antigos celtas usavam o alfabeto de Ogham na realização de magias. Atiravam também paus divinatórios gravados com os símbolos deste alfabeto. Então era também utilizado como aí uma ferramenta divinatória. Não podemos deixar de citar o alfabeto egípcio, os conhecidos hieróglifos, que foram usados durante o período de 3.500 anos pelo povo egípcio e tem inscrições aí desde antes de 3.000 a.C. e até o ano de 394. E essa escrita, que era uma escrita religiosa, era usada aí para gravar mensagens, orações em templos e túmulos. Existem, na verdade, poucas evidências de outras utilizações desse alfabeto, além do uso para a escrita aí nas paredes dos templos e túmulos. Durante mais de 3 milênios em que este alfabeto foi usado, os egípcios inventaram cerca de 6.900 sinais. Então, um texto escrito nas épocas dinásticas não continha mais do que 700 sinais, mas no final desta civilização já eram usados milhares e milhares de hieróglifos, o que complicava muito a leitura e provavelmente esse foi um dos fatores que tornou aí impraticável o contínuo uso deste alfabeto. E existem muitos outros alfabetos que a gente pode citar. Tem alfabetos aí mais recentes, como os criados na trilogia de Tolkien, o alfabeto élfico.
Tem o alfabeto dos magos cerimoniais, um alfabeto dos reis inventado por Paracelso, o alfabeto escocês, celta da Irlanda, e aí vai. É um grande estudo, um estudo delicioso. Eu super recomendo aí para quem gostou do assunto fazer pesquisas, buscar esses alfabetos, olhar para cada um dos caracteres, ver qual você se identifica mais, qual você percebe aí alguma identificação, escrever seu nome com esses alfabetos para ver como fica, né? Claro que usar os alfabetos em magia vai exigir um estudo mais profundo sobre como escrever, se é da direita para a esquerda, se é da esquerda para a direita, tá certo? Se é um alfabeto que tem uma correspondência com o nosso alfabeto letra a letra, porque alguns alfabetos não são assim, letra a letra, eles são sílabas ou a junção de cada símbolo desse alfabeto forma palavras diferentes, como a gente encontra, por exemplo, na língua japonesa, não é? Então, para usar magicamente, realmente exige um estudo profundo e que leva tempo. Mas para começar, né, para chegar ao estudo profundo, é necessário dar o primeiro passo. Então, se você gostou do assunto, procure livros, procure esses alfabetos, veja cada um deles, eu tenho certeza que algum vai te chamar mais atenção. E esse foi o programa de hoje, o programa Caldeirão de Bruxa, e um grande abraço. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira às 8 horas.